Meus amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição inédita do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, todas as noites, debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. O programa Assunto Cidade, todas as noites, recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje nós temos a honra de receber aqui o advogado Luiz Fernando de Barros Carlão. Carlão não é apelido não, é sobrenome. O Carlão é um coordenador de uma das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Guarujá da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e bastante envolvido em questões que interessam muito para a nossa cidade, porque envolve um dos temas que está na cabeça de 10 entre cada 10 pessoas que amam essa cidade, que é a questão da segurança pública, questão da tranquilidade que todo mundo quer ter ao chegar na sua casa, ao cumprir a sua jornada diária no seu dia a dia. Uma boa noite, Carlão. Obrigado por ter vindo. Infelizmente, semana passada tivemos um desencontro e hoje eu que pego você doente, né? É verdade. Mas firme e forte. Obrigado, Valdir, pelo convite. Acho importante a gente discutir os assuntos da cidade, principalmente esses ligados à proteção de garantias e direitos, que é um trabalho que a gente vem fazendo, pequenininho, miudinho na ordem, mas que em alguns casos deu um resultado positivo. Eu agradeço aqui a participação de todos. Muito obrigado. Carlão, você esteve bastante envolvido na resolução de um assunto que muita gente pode não se lembrar, mas o centro de Guarujá, até pouco tempo atrás, era um barril de pólvora com uma cadeia pública superlotada e que gerou, inclusive, questionamentos junto a cortes internacionais. Você pode nos contar, dar um pouco do histórico dessa luta e como que está hoje a situação da cadeia pública de Guarujá? Ok, vamos lá. Esse é um assunto que nós temos quase 5 anos de atuação. Então eu vou tentar sintetizar aqui para a gente entender, principalmente porque nós fomos além dos limites territoriais aqui, tanto de Guarujá, do Estado, do Brasil, nós avançamos aí com essa demanda. O que aconteceu, como você falou, nós tínhamos uma tragédia anunciada aqui no Guarujá. Nós tínhamos uma cadeia no centro da cidade, todos conheciam, né? Que fica ali na delegacia sede, e essa cadeia com 60 vagas, construção dela, nós chegamos a ter, em 2005, 2006, 350 presos. Essa era a realidade da cadeia. E de 60 para 350. De 60 para 350 presos. Né? Essa era uma realidade, assim, essas grades, elas eram permanentes, contínuas com esse número. Baixava um pouquinho, 20, 10, mas 300 abaixo de 300 era difícil a gente ter esse número. Fica difícil até imaginar que caibam 350 pessoas naquele prédio do lado do posto de gasolina ali. Pois é, aí você se torna uma pessoa que enxerga coisas que cotidianamente a gente não enxerga. Quando você fala aonde essas pessoas, como é que essas pessoas ficam alojadas? 60 vagas, né? 10 xadrezes ali, como é que isso acontece, né? Ali a geografia, a disposição disso. A gente viu coisas assim que são horrores mesmo nesse sentido. Aí começamos a trabalhar em 2004. O juiz da execução penal aqui do Guarujá, Dr. Francisco Tromboni, e ele conversava muito com a gente durante as audiências. Para quem milita no Guarujá, na área penal, sabe das cartinhas, do trânsito das cartinhas dos presos para o Dr. Tromboni, ele sempre tentando atender. E um belo dia nós estávamos conversando, eu falei, olha, a gente precisa dar uma resolução nesse problema, pelo menos caminhar com esse problema, no sentido de buscar uma resolução, porque isso vai estourar. Tanto que a frase que a gente mais dizia era uma tragédia anunciada. Isso vai estourar no centro de Guarujá. E quando estourar, alguém consegue medir o que pode acontecer? Não tem. Você não consegue vislumbrar o dano que isso pode causar. Tanto ali no entorno, como na cidade inteira. Guarujá é uma ilha. Então você imagina ali uma rebelião, uma fuga. Nós participamos, acompanhamos algumas nesse sentido. E aí formamos o Conselho da Comunidade. O que é o Conselho da Comunidade? O Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal. Está previsto na Lei de Execução Penal, 7.210. É de 84, salvo engano. Ou seja, é um órgão que a previsão dele já é antiga, faz muito tempo. Mas historicamente não era constituído. Aí fala, vamos montar o Conselho da Comunidade. Aqui no Guarujá nós denominamos de Conselho Comunitário Penitenciário, que é para dar já a ideia de missão do que a gente vai trabalhar, e formamos uma equipe multidisciplinar. Esse eu acho que foi o sucesso do Conselho, que nós tínhamos 15, 20 pessoas ali
advogados, assistentes sociais, psicólogos, todos ali envolvidos com essa questão. E começamos a trabalhar dentro da cadeia. Semanalmente nós entrávamos na cadeia, conversávamos com os presos, com os delegados, e aí nós fomos descobrindo a estrutura toda do sistema prisional. Né? Para quem não sabe, eu acho interessante colocar isso, cadeia pública não é local para você manter um preso cumprindo pena. Não, é um local de passagem. Ali o trâmite burocrático na delegacia, você coloca aquilo, resolve aquele problema ali, um flagrante, alguma coisa, e esse preso ele vai para um centro de detenção provisória. Esse é o sistema, a organização do sistema. Esse é o funcionamento correto do sistema. Seria. Seria o funcionamento correto. Assim, eu ouso quem me disser aqui que alguma coisa dentro desse sistema prisional funciona, mas seria o previsto na legislação. Nossa cadeia tinha preso cumprindo pena de décadas já. Isso ele virou um estabelecimento prisional. Né? E aí você não tem segurança, porque cada unidade tem a sua segurança correspondente. Unidade de segurança máxima, média, as colônias, né? O próprio CDP, e tínhamos essa realidade aqui. Aí o que nós vamos fazer? Vamos lá conversar e fizemos um mapeamento dessa população carcerária. 350 presos foram ouvidos, nós fizemos um questionário econômico, social, jurídico, para saber quem era esse preso, de onde ele vinha, por que ele estava ali encarcerado, essa situação toda. Para quê? Porque a própria lei de execução, ela prevê direitos mínimos, que uma sanção penal corporal, que a gente chama, ou seja, o cerceamento de liberdade, essa sanção penal, ela não pode invadir, ou seja, você vai dar a sanção penal, a pena, a prisão, mas alguns direitos você tem que garantir. Educação, saúde, alimentação. Então a gente começou a trabalhar com isso, que é a missão do Conselho da Comunidade prevista na Lei de Execução Penal. Começamos a trabalhar e as violações iam pipocando. Casos de violação gravíssimos. E nós falamos, olha, a gente precisa ter uma atuação proativa, a gente precisa movimentar essa estrutura toda. Estrutura do sistema penitenciário, a estrutura dos conselhos também. Por que conselho? Porque na cadeia, na extinta cadeia do Guarujá, nós encontramos adolescentes. Além de todo o problema já gerado pelo aumento da população carcerária, ainda tinha menor de idade ainda. Exatamente. E aí, assim, dá para ficar pior? Dá para ficar pior. Porque nós começamos a nos deparar com o quê? Com adolescentes presos na cadeia. Nós tínhamos um xadrez com 1 metro por 3, que nós tivemos 20, 25 adolescentes ali encarcerados, presos. Fazendo uma faculdade praticamente. Exatamente. Não, o que separava esse adolescente da área dos presos adultos era uma grade. Mais nada. E eles não tinham direito a banho de sol, não tinha estrutura para... Não porque não houvesse intenção do poder público, da Secretaria de Segurança Pública, não tinha estrutura, não dava para soltar ali no pátio, isso era inviável. E nós começamos a trabalhar para enfrentar essa questão. Então, 2 demandas. Os presos adultos, a superlotação, e aí você se depara com situações que mudam a sua vida, o seu modo de pensar, que são pessoas que estão ali. Sim, o Estado tem que fazer o papel dele, tem que cumprir, tem que sancionar, tem que algumas vezes retirar da sociedade, mas você tem que garantir dignidade humana. Tá. Isso é um assunto muito complicado. Tenho certeza que o entendimento disso, ele passa por um filtro que, infelizmente, há um preconceito com relação a esse assunto. É isso que eu ia te perguntar, Carlão. Muita gente critica a atuação de algumas pessoas, alguns militantes dos direitos humanos, como no caso esses organismos ao qual você pertenceu, da OAB e outros, né, que batalham pelos direitos humanos, às vezes, da população carcerária. Mas se não cuidarmos da garantia mínima dos direitos humanos deles, corremos o risco de transportar o problema aqui para fora. Exatamente. Isso eu falava cotidianamente. Eu falava, olha, o preso, o ser humano que está lá preso, ele está cumprindo pena. O Estado não pode encarcerar e não pode jogar a chave fora. Certo. A gente viu o caso Bruno, né? Claro. 27 anos ali, uma hora ele sai. Né? O que nós vamos fazer com essa pessoa? Reinserção social ou abandono total? Porque naquelas condições que a gente nem imagina, o que você vai ter de humanidade ali? Nada, nada. De recuperação? De recuperação. Nós vimos situações que nos deixaram assim,
com uma ideia do que a gente pode fazer com o ser humano, de situações muito violadoras mesmo. Temos imagens, inclusive, que foram feitas na época, né? Essa cela é... Essa era o X dos adolescentes. Aquele quadradinho ali. 3 por 1,5. Essa situação era o seguinte... quantos adolescentes tinham nesse espaço? Então, nós chegamos a ter aí quase 20 adolescentes. Nesse espaço de 3 metros por 1,5. 3 por 1,5. Adolescente, que a legislação, o microsistema que protege o adolescente, fala que ele tem que ser apreendido e socioeducado. Só para ter uma noção, o espaço de uma cama, por exemplo. Um espaço de uma cama, né? Sim. 20 adolescentes. E o dia inteiro na tranca. Uhum. Na tranca é o linguajar que a gente ouvia lá. Falava, você sai, você tem banho de sol, como é que você faz as suas necessidades? Né? Eu vou até poupar aqui os nossos ouvintes aqui, de dizer o que acontecia ali, porque as cenas são degradantes. Se a gente pode chegar num conceito de degradação humana, era o que a gente olhava ali. E eu sempre me deparava com essa ideia e perguntava para as pessoas, olha, esse adolescente, esse adulto, ele vai sair. Ele vai sair, ele vai para a rua, ele vai voltar para a sociedade. O que ele vai fazer com essa liberdade? Vai voltar pior. Vai voltar pior. A primeira reação, pelo menos, primeira resposta é essa. É criar um pitbull, esse pitbull que avança, que morde, que vai cometer o latrocínio, que vai gerar uma série de problemas que você vai falar, puxa, não tem condições de tratar. Pô, não tem condições de tratar? Na verdade, a gente tem que reinserir, porque ele continua com as características básicas que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. É um ser humano. Mas então a ideia foi essa também. E preservar a segurança de todos nós, porque no centro da cidade, uma cadeia, um barril de pólvora, eu não me sentia feliz de andar por ali. Claro. Eu vou andar por ali, que nem eles falam, a cadeia vira, todo mundo sai lá dando tiro, polícia, né, preso e tal. O que acontece? A segurança a insegurança é nossa, na verdade. Claro. Nós tivemos várias fugas e rebeliões ali, né? Inúmeras, com resultados de evento morte mesmo, com mortes de preso, tudo. Uma situação, mas é a tragédia anunciada. Aquele sistema todo que está inflado, ele não consegue mais comportar. Então você tinha preso dormindo amarrado. Eles faziam rodízios, quer dizer, todo um sistema que deveria minimamente, eu não estou dizendo colônia de férias, não. Eu acho que o Estado tem que ser realmente, tem que cumprir o papel dele, né, de sancionar, de aplicar a pena correta, para que a gente possa ter aí uma cidade mais apta, né? Mas agora, deixar esse preso ao relento e falar assim, olha, vire-se com você mesmo e com outros 349, o que vai sair daí? Nada, insegurança pra gente. Então a gente trabalhou nesse sentido.